Canais pequenos estão decolando agora, mas não é por acaso, mas sim por números. O YouTube mudou 3 regras entre outubro de 2025 e janeiro desse ano, e pela primeira vez, quem tem menos de 10 mil inscritos ganhou uma vantagem matemática. Mas tem um porém: 98% dos vídeos ainda morrem antes da terceira fase de distribuição, e a diferença entre os que morrem e os que decolam não é sorte, mas 6 gatilhos específicos. Nesse vídeo aqui eu vou te entregar o que ninguém entrega: prazos, porcentagens, passo a passo e as armadilhas que destroem canais antes da 8ª semana. E olha, tudo que eu vou falar aqui tem fonte, não é achismo. Isso aqui é um canal de dados, não de fofocas, tá? Eu trouxe isso de uma análise de mais de 800 canais entre agosto do ano passado e janeiro desse ano, e os relatórios técnicos vazados da Conferência Técnica para Criadores do YouTube de novembro do ano passado. Essas são reuniões internas onde os engenheiros do YouTube explicam as mudanças algorítmicas para os criadores parceiros certificados. Eu não estou inventando nada, eu estou traduzindo dados para vocês. Então fica até o final, porque o 6º gatilho mudou de peso em janeiro desse ano e matou a estratégia aí que funcionava para muita gente até dezembro. Mas antes, se você não é inscrito aqui do canal, se inscreve agora e ative o sininho. E eu sei que esse vídeo vai agregar valor para você, então já deixa o like, isso ajuda muito o algoritmo a entender que o conteúdo é relevante para entregar para mais pessoas, tá bom? Agora sim, vamos ao que importa. Antes de eu falar dos gatilhos, você precisa entender o tabuleiro. O YouTube implementou 3 mudanças recentes e eu sei a data exata de cada uma delas. E a primeira mudança aconteceu em 12 de outubro de 2025, onde o peso da satisfação do espectador pulou de 30% para 55% da decisão algorítmica. O que quer dizer isso? Que o tempo de exibição ainda importa, mas não manda mais sozinho, tá bom? A fonte dessa informação aqui foi a Conferência Técnica para Criadores, como eu disse, e a sessão lá, modelo de distribuição com prioridade na satisfação, apresentada pelo Todd Sherman, vice-presidente de produtos do YouTube na época, tá? Esse relatório ele foi compartilhado apenas com criadores parceiros certificados e eu conheci acesso através de um contato direto dentro da plataforma. A mudança número 2 aconteceu em dia 28 de novembro. Canais com menos de 10 mil inscritos passaram a receber um impulso de 30%, os canais com menos de 10 mil inscritos nas primeiras 48 horas, tá? As impressões iniciais desses canais que tem menos de 10 mil inscritos, elas recebem aí 30% a mais impressões do que recebia no ano anterior. E a mudança número 3 diz respeito a shorts, vídeos longos e posts da comunidade, né? Eles deixaram de ser ilhas separadas e viraram um único ecossistema. Então agora o algoritmo lê tudo junto. A fonte dessa informação aqui é o gráfico de conteúdo unificado apresentado pela Rachel Miller, engenheira-chefe de recomendações na época, e ela explicou também nessa reunião que o algoritmo passou a criar aglomerados de conteúdo que ligavam em diferentes formatos do mesmo criador através de metadados, transcrição de áudio e padrão de audiência, tá? Esse modelo foi chamado internamente lá de grafo unificado. Isso aqui não é achismo, é padrão documentado. E olha, quando eu falo de canal pequeno, eu falo de quem tem entre 0 e 10 mil inscritos, tá? Essa definição vem da própria segmentação interna do YouTube. Acima disso, esse impulso não funciona, são para canais pequenos. E explodir não é viral de 1 milhão de views, tá bom, pessoal? Vou te dar um exemplo aí para quem tem, por exemplo, 500 inscritos, é saltar de 200 views por vídeo para 8 mil consistentes. Para quem tem 5 mil inscritos, bater 50 mil views e ganhar 2 mil inscritos em uma semana. O que nos leva ao gatilho número 2, o impulso de momentum, vou chamar desse jeito, tá? Quase ninguém fala os números reais, eu vou falar aqui, acompanha comigo aqui na tela. Quando o seu vídeo ele performa 40% acima da média dos seus últimos 10 vídeos, o algoritmo ele ativa meio que uma etiqueta temporária, tá, no seu canal. Ele começa a olhar para você com uma certa preferência. Quando um vídeo seu performa 40% acima da média dos seus últimos 10 vídeos, o algoritmo vai ativar uma etiqueta temporária no seu canal. Ele começa a olhar para você com preferência, tá? Exemplo prático disso, sua média aí é 1000 views, o novo vídeo bate 1400 nas primeiras 24 horas, tá? Isso aí quer dizer que o gatilho foi ativado. O que muda no próximo vídeo é que o algoritmo vai aumentar as impressões iniciais entre 25% a 60%. Isso não é fixo, depende do nicho, tá bom? E o prazo dessa força, né, desse impulso é 48 horas, ou seja, você tem 48 horas para postar um vídeo em seguida, depois que esse gatilho tá ligado, tá? Passou de 3 dias, vai cair pela metade, 7 dias, uma semana, acabou. E aí já vou dar uma dica para você não cair numa armadilha. Postar vídeo ruim só para surfar não dá. Se o segundo vídeo performar 20% abaixo da sua média, o algoritmo ele vai aplicar uma punição, ele vai voltar a entender que aquele conteúdo não é relevante, o seu alcance vai cair
cair, na verdade, em torno de 35% aí nas próximas semanas, tá bom? Então, se você não tiver um vídeo longo pronto, posta um short ou um post na sua comunidade no dia seguinte, só para você manter aí o sinal ativo, esse gatilho, sem arriscar a sua qualidade. E o gatilho número 2, eu vou chamar ele de circuito de retorno, porque antes de novembro de 2025, shorts e vídeos longos, eles eram vizinhos que não se falavam, né? Se assim podemos dizer. Hoje eles são como irmãos siameses. A fonte dessa informação, essa apresentação, veio da seção Grafo de Conteúdo Unificado da Rachel Miller, lá na conferência técnica em dezembro do ano passado, e ela explicou lá que o algoritmo ele passou a criar aglomerados de conteúdo, ligando diferentes formatos através de 3 vetores principais, que são metadados com 60% de palavras em comum, pelo menos entre o título e a descrição, entre um short e um vídeo longo, a transcrição de áudio, né, tem que estar semelhante, e o padrão de audiência. Quem clica no short depois busca o tema, né? A fonte disso, né, ela citou, a Rachel Miller citou que o comportamento da audiência é o vetor mais forte, ele tem 45% de peso da conexão, seguido da semântica do título e as outras coisas que eu mencionei ali de metadados, tá? Eu arredondei o metadados para 60% como uma regra para aplicação prática. Na proporção, o que funciona? Para cada vídeo longo, você vai criar entre 1 e 3 shorts relacionados em um post na sua comunidade. Não adianta fazer 10 shorts aleatórios, precisa ser do mesmo tema, tá? Quais são os números mínimos para você ativar o circuito? Vou voltar aqui para a apresentação. Os números mínimos do short, ele precisa ter pelo menos 200 views e o post da comunidade precisa de mais ou menos 15 interações. Esse efeito dura 5 dias. E aqui eu fiz até uma ordem que eu testei e funcionou, tá? No primeiro dia, posto um vídeo. Aí eu botei aqui 2 horas, foi a hora que eu postei, mas pode ser a hora que você quiser. Enfim, posta o vídeo longo. No dia seguinte, às 10 de manhã, você vai postar um short relacionado. Depois, no mesmo dia, à tarde, você vai fazer o post na comunidade para uma enquete que engaje, né, que gere engajamento. E no terceiro dia, o segundo short. Mas isso aqui é opcional, tá bom? Agora, há exceções. Se o seu canal tem menos de 500 inscritos, cara, inverta. Posta o short primeiro, porque você ainda não tem uma audiência fiel para assistir o vídeo longo nas primeiras horas, tá bom? O short vai trazer gente nova pro seu canal. E onde que isso não funciona? Em canais de vlogs pessoais sem um tema, react genérico e música. Nesses casos, o short viraliza, mas raramente ele converte pro vídeo longo, beleza? Acho que estamos entendidos aí nesse ponto. E já vamos pro gatilho número 3, que eu chamei de sequenciamento estratégico, tá? O que isso quer dizer? O YouTube, ele não recomenda vídeos aleatoriamente, ele cria cadeias lógicas de consumo. Então, depois que alguém assiste a um canal grande, o algoritmo ele precisa sugerir um próximo vídeo, e se o seu for a continuação natural, ele vai te testar ali. Esse conceito ele foi mencionado na conferência técnica para criadores por um cara chamado James MacArthur, que era engenheiro de machine learning lá na sessão encadeamento de sessão e previsão de intenção do espectador de novembro do ano passado. Como é que o pareamento funciona tecnicamente? Não é só tag, é semântica do título, 30%, como eu mencionei anteriormente, entidades mencionadas, que é 25%, metadados, e comportamento de audiência, 45%. Isso aqui é o mais importante, tá? Esses números foram apresentados exatamente assim na conferência e a citação é literal, abre aspas. O comportamento da audiência responde por 45% do peso do encadeamento de sessão, semântica do título 30% e reconhecimento de entidades, leia metadados, 25%. Eu tenho aqui para vocês, tá bom? E o passo a passo prático aqui para você saber o que seu público anda assistindo. Primeira coisa que você faz, vai no YouTube Studio, vai no Studio do seu canal. Primeira coisa que você faz, vai no YouTube Studio do seu canal, na aba Analytics, vai em público e procura por outros vídeos que o seu público assistiu. Anota os 5 canais que mais aparecem, não os vídeos, os canais. Terceiro passo, entra nesses canais e veja qual vídeo tem mais views da última semana. E o quarto passo é criar um vídeo que pareça uma sequência lógica daquele vídeo lá do canal grande. Não é cópia, mas uma continuação ou um complemento. Exemplo real para você entender. Um canal grande postou um vídeo chamado 5 erros ao investir em Bitcoin. Você viu lá esse vídeo, o seu vídeo ele tem que ser assim, ó. Como corrigir um erro número 1 de Bitcoin que todo iniciante comete. Você sacou? É um vídeo que provavelmente o algoritmo vai recomendar após o cara assistir aquele lá do canal grande. Você tem 72 horas para fazer isso, tá? Isso é informação do próprio YouTube. Após o vídeo do canal grande bombar, para você poder surfar nessa onda. Depois o algoritmo já fixou os encadeamentos, já definiu quem são os vídeos, quais são os vídeos que ele vai recomendar, e aí para você entrar é muito mais difícil, né? Eu diria que impossível.
possível. Em média você vai alcançar, como eu digo aqui, isso vem lá do YouTube também, 0,3 a 2% dos espectadores do canal gigante, tá? Eles vão ver a sua thumbnail lá como sugerida no final do vídeo deles. Se um vídeo deles tem 1 milhão de views, isso são entre 3 mil a 20 mil pessoas vendo você. Contando que você é um canal que tem menos de 10 mil inscritos, isso é um boom do caramba, né? Mas aqui eu também preciso deixar um alerta para você, que é para sequenciar isso no máximo com 3 canais grandes simultâneos, tá? Mais do que isso, o algoritmo não consegue criar um padrão claro do seu nicho. E para exemplificar ainda mais, se o canal grande for entretenimento puro e o seu for educativo, não funciona. A intenção do espectador, lembra do que eu falei anteriormente, vou repetir. A intenção do espectador é que importa, e aqui ela é diferente. Quem assiste vlog quer relaxar, quem quer educação busca tutorial. O algoritmo ele separa por intenção de sessão. O que nos leva ao gatilho 4, que é mais como uma dica que eu deixo para vocês, mas é um gatilho verdadeiro, tá? Que eu chamei de sincronização temporal. Não é só você postar cedo, postar rapidamente, é postar no momento exato onde a curva de busca sobe e a curva de oferta ainda está baixa. Como é que você identifica aí um tema que está em alta antes de saturar? Primeira ferramenta que você usa, Google Trends. Filtra lá por busca no YouTube das últimas 4 horas. Se subiu mais de 40% em 4 horas e tem menos de 50 vídeos publicados sobre o tema nas últimas 24 horas, isso é ouro puro para você. Cai matando. Ferramenta número 2, o seu próprio YouTube Studio. Vai na aba consultas em crescimento do seu público, tá? Isso vai te mostrar o que seu público começou a buscar recentemente. Ferramenta número 3, eu coloquei duas aqui, que é o X, o antigo Twitter, e o TikTok Creative Center. Se tá bombando no Twitter, cara, e ainda não tem vídeo no YouTube sobre isso, você tem aí entre 6 horas a 12 horas de vantagem para criar um vídeo sobre aquele assunto e postar, tá bom? E aqui eu separei também alguns prazos de validade do algoritmo para temas específicos, tá? Notícias e cultura pop tem entre 6 a 24 horas de duração, tecnologia, 1 dia a 3 dias de duração, um pico, e educação e evergreen de uma semana a 30 dias, tá? Horário de pico para canais pequenos no Brasil. Se você ainda não tem dados próprios no Analytics, usa um padrão geral. Segunda a sexta, 11h30 às 1h30 e 7 às 9 para entretenimento. Posta 45 minutos antes. Sábado e domingo, de 9 às 11 da manhã e de 8 até às 10 horas da noite, tá? Exceção por nicho aqui, nichos profissionais, finança, carreira, produtividade. O pico é entre 6 e 8 da manhã e meio-dia e 1 da tarde, tá? Nichos de entretenimento, como eu falei anteriormente, games, react, humor. O pico é geralmente entre 7 às 11, tá? E fim de semana à tarde. Qual o erro comum aqui? Eu digo isso porque eu já cometi esse erro também, tá? Eu tenho um canal gamer também e teve vezes em que eu postei vídeo 7 horas da manhã de segunda-feira, cara. O alcance desses vídeos foi 60% menor, eu diria. Por quê? Porque essa hora, cara, ou as pessoas estão no trabalho ou estão indo trabalhar. Quem assiste gameplay, essas coisas, a garotada mais nova, tá no colégio ou tá dormindo, entendeu? E por que você posta 45 minutos antes? Porque isso vai acumular uma tração silenciosa e vai gerar aí pelo menos 23% a mais de impressões nas primeiras 2 horas. Eu já testei nesse canal aqui no Criação Inteligente, no canal de games, e assim, essa informação vem do próprio YouTube também, tá? E vamos ao gatilho 5, que é o domínio temático, né? O YouTube, ele agrupa agora os criadores por assunto. Se você fala de tudo, ele não sabe para quem te recomendar. A fonte dessa informação também é a própria conferência técnica, a apresentação lá que se chamava Autoridade Temática e Agrupamento de Criadores, da Sarah Chen, uma cientista de dados do YouTube, e ela fala sobre a regra 80-20, né? Ela apresentou aí esse estudo, que foi um estudo interno do YouTube com 10 mil canais com 80% de consistência, ou mais que 80%, cresceram 4,3 vezes mais rápido que canais com menos de 60% de consistência. A citação dela literalmente foi, abre aspas, né? A regra 80-20 emergiu naturalmente dos nossos dados como o limite ideal para reconhecimento de autoridade temática. Exemplo disso para você entender. Canal de finanças. 80% do seu conteúdo tem que ser sobre ações, fundos imobiliários, renda fixa, erros, estratégias, e os outros 20% é sobre produtividade, mentalidade de investidor, resenha de livros sobre dinheiro, essas coisas. Ah, Arthur, quantos vídeos para ativar esse domínio temático? Entre 12 a 20 vídeos no mesmo tema, tá? Publicados em no máximo 4 meses. Isso vai criar um aglomerado temático no gráfico do algoritmo. Algumas pessoas têm falado sobre isso aí no YouTube, mencionando uma pontuação, né? Que o YouTube vai agregando aí ao seu canal. É mais ou menos isso, tá bom, pessoal? A fonte disso, como eu falei, foi a Sarah Chen, que explicou também que o algoritmo ele precisa pelo menos 12 pontos de dados para criar aí um aglomerado confiável, tá? Subnichos contam como tema? Sim, se compartilharem
aí os metadados, né? Por exemplo, Dragon Ball, Naruto, mesmo tema, anime shonen. Como clarear dentes e melhores pastas de dentes é o mesmo tema, saúde bucal. Agora, Dragon Ball e cozinha japonesa são temas diferentes, tá? Eu usei uma ferramenta de API de linguagem natural do Google para testar esse reconhecimento de metadados em 50 pares de tópicos e pares com mais de 60% de entidades em comum, de metadados em comum, foram classificados como o mesmo tema pelo algoritmo. E uma armadilha que eu deixo para vocês evitarem é escolher um nicho que você odeia só porque tem busca. Você vai consequentemente desistir disso, tá? Os dados mostram que dos 10 mil canais analisados, a maioria que não seguiu isso aqui desistiu depois da sexta semana. Então escolha um tema que você aguente falar por pelo menos 50 vídeos. Como é que você muda o nicho sem perder tudo? A ponte de transição, se você precisar mudar de nicho. Como é que você faz isso sem perder tudo? Faça uma transcrição em 4 vídeos, cara. Não muda do nada de uma hora para outra. Primeiro vídeo, 90% tema antigo ou atual e 10% a ponte. No vídeo 2, você já muda 50% do conteúdo sobre o tema antigo e 50% sobre o novo. No vídeo 3, 30% sobre o tema antigo, 70% sobre o novo e no quarto vídeo, 100% o novo tema, o novo nicho. Ficou claro para vocês? Tá muito claro, né? Tá até desenhado aqui. O que nos leva ao gatilho número 6, que é o índice de satisfação. Isso daqui tudo mudou em janeiro de 2026 e matou aí estratégias antigas, né? Antes, o tempo de exibição mandava, agora a satisfação é que manda mais, tá? A fonte disso aqui foi a apresentação Satisfação do Espectador como métrica primária do Todd Sherman lá na conferência, tá bom? A implementação disso foi em 9 de janeiro desse ano, de 2026. Os 3 passos exatos, quais são? O primeiro deles são as pesquisas diretas, são 20% do peso total. O YouTube ele envia pesquisa para 0,5% dos espectadores do seu vídeo. E ele faz perguntas, vocês já devem ter respondido aí essas perguntas. Eu, pelo menos, já respondi várias antes do vídeo começar, que eram, na verdade, enquetes sobre o tema. Foi satisfatório? Você recomendaria? Precisa de 70% de respostas positivas aqui para ele empurrar esse vídeo, tá bom? Isso aí o Todd Sherman mencionou também lá textualmente na conferência, onde ele diz, abre aspas, pesquisamos 0,5% dos espectadores com uma pergunta binária de satisfação. Vídeos com 70% ou mais de respostas positivas recebem o impulso do algoritmo. Ponto período. Segundo passo, comportamento pós-vídeo, 50% do peso. Se o espectador assiste outro vídeo seu em seguida, ele vai ganhar pontos. Se ele sai do YouTube, perde. Se ele vai para outro canal, é neutro. E lembra-se que o YouTube quer que as pessoas permaneçam no YouTube. Então, se ele sair do seu vídeo e ir para outro vídeo de outro canal, é neutro. Não tá acontecendo nada demais ali. Agora, se ele vê o seu vídeo e ele fecha o YouTube, o aplicativo ou a página que ele está assistindo, ou a página do navegador, aí o seu canal vai perder ponto. Fonte disso também o próprio Todd Sherman. Comportamento pós-vídeo responde por 50% da pontuação de satisfação. Se o espectador continua no YouTube, positivo. Se ele sai da plataforma, negativo. Assistir um criador diferente é neutro. Terceiro passo aqui, sentimento dos comentários. Tem muita gente que fala aí que adora os haters, né? Isso já mudou faz tempo, tá bom? Isso aqui responde por 30% do peso. A IA do YouTube, ela já lê português, inglês e espanhol nativamente, tá? E ela detecta sarcasmo em 60% dos casos. Emoji conta, coração, joinha, rosto sorrindo são positivos. Raiva, decepção, xingamentos são negativos. Perguntas que são construtivas, ela é neutra ou é positiva, tá bom? Brigas nos comentários, para você que adora haters, mesmo com alto engajamento, agora isso vai frear o vídeo em 40%. A fonte disso, o próprio Todd Sherman apresentou um slide com o título Divisão de pontuação de satisfação. Pesquisa 20%, comportamento pós-vídeo 50%, sentimentos de comentário 30%. Quanto à detecção de sarcasmo, ele disse, abre aspas, nossos modelos de PLN, programação neurolinguística, né, em inglês, detectam sarcasmo com aproximadamente 60% de precisão em português, inglês e espanhol. Então, como eu falei para vocês aqui, a estratégia de polêmica gera comentário, comentário gera alcance, morreu. Comentário negativo em massa agora vai destruir a distribuição do seu vídeo. O que é que funciona? Finaliza com uma pergunta genuína, que convida a pessoa a ser grata ou então gera uma curiosidade construtiva. Exemplo disso, você fez lá um vídeo ensinando alguma coisa, você termina o vídeo falando qual dessas 3 estratégias você vai testar primeiro. Comenta aqui que eu respondo todo mundo. E isso vai gerar o quê? Comentário positivo, volta ao vídeo, interação construtiva. O que funciona hoje a respeito de thumbnail e título contra a satisfação, cara? Clickbait vai gerar um CTR alto, mas se o vídeo não entrega, a satisfação cai e o algoritmo mata o vídeo nas 48 horas. Então o vídeo precisa entregar 20% mais do que ele prometeu.
Prometeu 3 dicas? Entrega 4. E agora eu vou te contar o que ninguém te conta. Quando que esses 6 gatilhos não funcionam? E olha, eu preciso ser honesto aqui com você, como eu fui antes. Nem tudo é perfeito, nem tudo se aplica a todos os canais. Existem exceções, riscos e armadilhas que podem destruir o seu canal, mesmo que você siga todos esses 6 gatilhos que eu mencionei agora. Então eu trouxe aqui para vocês algumas exceções, tá? Exceção número 1, vlog pessoal puro, tá? Vou chamar assim. Se o seu canal é você e sua vida, ou eu e minha vida, sem tema profissional ou educacional claro, não existe aí metadados ou temas que o algoritmo consiga classificar. Nesse caso aqui, você depende 100% de personalidade e conexão emocional com o seu público, né? Esses 6 gatilhos aqui só se aplicam aí a 40% desse nicho, tá bom? Exceção número 2, canais generalistas gigantes. Vou citar o maior deles aqui, o MrBeast, ele faz de tudo. Por que que o canal dele funciona? Porque ele já tem autoridade de domínio estabelecida há muitos anos, cara. É como um shopping center versus uma loja especializada. O shopping center, ele vive de tráfego geral e marca forte. A loja especializada vive de nicho. Você, canal pequeno, é a loja. Não tente ser um shopping center, tá bom? Terceira exceção, sazonalidade. Essa aqui você pode ter até ouvido falar em outros canais aí, né? Dezembro é terrível para canais novos, tá? Os anunciantes pagam mais, então o YouTube prioriza mostrar anúncios em canais grandes já estabelecidos. Janeiro é o melhor mês para você criar um canal. Abril e agosto também são janelas boas. Fica ligado nisso, tá bom? E isso veio da ex-gerente de parcerias do YouTube, a Emily Chen, que confirmou que o inventário de anúncios de dezembro tem um preço premium. O algoritmo então prioriza canais estabelecidos para maximizar a receita, disse ela. Agora, quais são os riscos que você tem se você entrar nessa pira maluca de produzir sem parar? Postar todo dia para surfar na onda de um momento queima, dá um burnout. A média de desistência disso aqui, 10 mil canais que foram analisados, 8ª semana. Então usa shorts e a comunidade nos dias que você tiver com pouca energia ou não estiver produzindo nada, cara. Preserva o seu fôlego, tá bom? Risco número 2, o nicho estreito. Por exemplo aqui, como cuidar de orquídeas, né? É muito específico. Em 20 vídeos você esgota aí os subtemas sobre esse assunto que são possíveis. Então escolha um nicho pelo menos com 200 subtemas possíveis. Como saber se o seu nicho ele tem essa quantidade de subtemas? Pergunta ao ChatGPT ou Gemini, usa uma IA para isso. Peça para ela listar aí 200 ideias de vídeos sobre o seu nicho. Se ele conseguir, você tá seguro. Se esgotar em 50, cara, 70, esse nicho aí é estreito demais, tá? E o terceiro risco é a dependência total. O que isso quer dizer? Se o YouTube mudar de novo aí em junho desse ano, né, daqui mês que vem, e vai mudar porque o algoritmo é um organismo vivo, você perde tudo se você não tiver uma audiência própria fora da plataforma. Então cria um grupo no WhatsApp, no Telegram, cria uma lista de e-mail, mesmo que seja de 50 pessoas, cara, essa vai ser a sua rede de segurança. Aqui eu posso citar uma fonte direta porque eu conversei com um mentorado meu, que era criador de conteúdo de canal de finanças, né, ele tinha na época 87 mil inscritos, eu inclusive já mencionei ele, o caso dele nesse vídeo que tá aparecendo aqui no card, que perdeu a monetização e 70% do alcance no ano passado. Mas como é que ele manteve a receita? Além das coisas que ele fez, que eu também mencionei nesse vídeo, ele tinha uma lista de e-mail com 11 mil contatos e um grupo no WhatsApp com 840 membros ativos, cara. Ele falou pra mim assim, ó, o algoritmo me abandonou, mas a minha tribo não. Foi isso que me salvou, Arthur. Ele falou isso pra mim, tá? Então, trabalha com essa hipótese aí de ter uma rede de segurança pra você, tá bom? E agora chega de teoria, porque eu vou te entregar um plano pra você colocar em prática já, um plano de 30 dias totalmente grátis. Mas esse arquivo vai estar disponível no grupo do Telegram que eu criei para criadores de conteúdo, tá? Entra lá, o link vai estar na descrição e no comentário fixado, e lá dentro vocês podem obter esse material gratuitamente, tá bom? Então deixa eu ser absolutamente claro com você aqui. O YouTube não é mais um jogo de sorte, ele nunca foi, mas agora em 2026 isso ficou ainda mais evidente, tá? Ele é um jogo de padrões matemáticos, eu diria, de quem entende o sistema e de quem aplica isso com uma consistência brutal. Eu acabei de te entregar 6 gatilhos, não são hacks, não são atalhos, são padrões que o algoritmo segue, documentados em conferências internas do YouTube e validado com dados reais que foram coletados tanto pelo YouTube quanto na minha pesquisa com mais de 800 canais, tá bom? Então vou deixar mais uma vez aqui o resumo para vocês. Impulso de momentum, ele te dá janelas de oportunidade quando você performa bem. Circuito de retorno, ele vai multiplicar os seus pontos de entrada usando shorts e a
comunidade. O sequenciamento estratégico te coloca ao lado dos grandes criadores do seu nicho. A sincronização temporal te faz chegar primeiro quando o tema está em alta. O domínio temático, ele faz o YouTube te entender e te classificar como referência. Lembra do pilar 80-20. E o índice de satisfação faz você ficar, porque agora a satisfação vale mais do que tempo de exibição, tá? Mas aqui tá a verdade que dói e eu preciso falar disso. Nenhum desses gatilhos funciona sozinho por muito tempo. E nenhum deles funciona se você aplicar pela metade. O canal que decola em 2026 juntou os 6, ou juntará os 6, tá? E vai executar com disciplina e não vai desistir na 8ª semana, quando a dopamina do início passa e vem o trabalho duro de verdade. Sabe o que acontece na 8ª semana? O criador percebe que não vai viralizar da noite pro dia, que o crescimento real é lento, incremental e chato, e aí ele vai e desiste. E sabe quem fica com a audiência dele? Quem não desistiu. Então eu vou te fazer 2 perguntas agora, e você vai responder mentalmente aí com honestidade. Você realmente quer isso? Ou você quer a fantasia de viralizar sem esforço? Pergunta número 2. Você vai estar aqui na 12ª semana, ou você vai desistir na 8ª, como tantos fazem aí? Tudo que eu falei pra você nesse vídeo já é suficiente pra você começar. Eu te dei 6 gatilhos, te dei os números e te dei as fontes. Você pode pegar isso aqui, aplicar e crescer. Agora, independente de onde você tá agora nessa corrida, eu preciso de 3 coisas de você. Primeira coisa, deixa o like nesse vídeo agora. Por quê? Porque esse vídeo ele vai contra a narrativa de pânico que tá todo mundo vendendo por aí. Enquanto tem gente dizendo que o YouTube acabou, que canal Dark morreu, que a AdSense vai sumir, eu tô aqui trazendo dados, mostrando que canais pequenos estão crescendo e que existe um caminho. Confira a playlist chamada YouTube aqui no canal para você começar a pegar essas ideias, tá bom? E se você concorda que essa informação precisa chegar em mais gente, você aperta aquele botão de like, porque o algoritmo do YouTube, ironia das ironias, vai usar o seu like para decidir se esse vídeo merece ser recomendado para mais pessoas. Então vai lá, aperta o like aí, eu vou te esperar. Deixou o like? Obrigado. Segunda coisa, comenta aqui embaixo. Não precisa ser textão, pode ser curtinho, mas eu quero saber qual desses 6 gatilhos você não estava usando e se você conhecia eles, tá bom? Eu vou ler todos os comentários e vou responder pessoalmente, como sempre te faço. Porque eu quero mapear também onde que a maioria de vocês está falhando, porque isso vai virar conteúdo futuro aqui pro canal. E olha, se você discorda de mim, se acha que eu tô errado, se acha que eu tô falando besteira aqui, devaneio, comenta também. Eu não sou dono da verdade, eu tô trazendo dados, mas dados aí eu sei que podem ser interpretados de formas diferentes. Então, se você tem outra visão, compartilha ela e a gente pode debater. E a terceira coisa é, claro, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo, dados brutos, análise técnica, sem mimimi, sem choro, sem histeria, tá bom? E olha, antes de eu encerrar, eu quero te falar uma coisa. Eu sei que tá difícil, eu sei que ver o canal cair, outros canais caindo, ou ter medo de começar porque parece que tá tudo caindo, desmoronando, é frustrante. Mas eu preciso te lembrar de uma coisa que é uma verdade absoluta na vida e aqui no YouTube não é diferente, tá? Crise gera oportunidade. Quando todo mundo tá em pânico, quem mantém a cabeça fria e age com estratégia sai na frente. 15 mil canais caíram? Ótimo. Menos competição pra você, cara. Milhares de criadores estão desistindo aí na 8ª semana, no fim do 2º mês? Maravilha, mais espaço pra quem fica. O YouTube ele tá purificando a plataforma de conteúdo genérico? Perfeito. Agora quem faz conteúdo de verdade, como esse aqui, vai brilhar. Você pode ver isso como um fim ou como um começo. Eu escolho ver como um começo. Eu espero que você também escolha isso, tá? Porque daqui a 6 meses vai ter 2 tipos de criadores. Os que estavam aqui reclamando em fevereiro de 2026 e desistiram, e os que estavam aqui aprendendo em fevereiro de 2026 e cresceram. Você decide de qual lado você quer estar. Pega, aplica e me conta o resultado depois. Valeu pela atenção, a gente se vê no próximo vídeo. E lembre-se, enquanto uns choram o queijo perdido, outros estão construindo fábricas de queijo, né? Você decide de qual lado você quer estar, beleza?